Eu não tive sorte, eu não ganhei na loteria e nada de milagres. O que eu fiz foi aplicar uma técnica bioquântica, onde através de uma única frase eu consegui construir a minha casa dos sonhos em 90 dias. E é isso que eu vou mostrar para você ainda neste vídeo, como eu mudei a minha realidade e manifestei a minha casa em apenas 90 dias, comprando terreno e construindo do zero. Há muitos anos mesmo, me surgiu um livro, na verdade, um e-book, onde através desse e-book foi que eu apliquei constantemente uma dessas frases e fez com que eu manifestasse até então muitas coisas na minha vida. E olha que foi 90 dias, mas com 30 dias as mudanças já começavam a surgir. Essa frase foi uma frase do livro e-book do Joseph Murphy. E eu quero compartilhar com vocês essa frase e eu a tornei mais poderosa de acordo com os protocolos que eu criei. Nessa época, eu já lia muito livros de autoajuda, alguma coisa de neurociência, PNL, que a gente já tem formação em PNL, então eu já aplicava isso de uma certa forma. Mas eu nunca, até então nesta época, eu não sabia a ciência por trás disso. Eu sabia que existia, sabia que era possível, até porque era uma questão empírica das coisas que eu mudava a minha realidade, eu manifestava, mas eu não sabia o porquê disso. Então parecia muito às vezes como milagre ou fábulas, não é? Mas só que de fábulas não tem nada. E hoje eu sei que o que eu fazia, mesmo sem ter a noção técnica por trás, era nada mais, nada menos que reescrever o meu DNA de uma forma bioquântica. E vou te provar que essa questão de reescrever o seu DNA e reativar as fitas do seu DNA, já que só 2 estão ativas e 10 desativadas, desconectadas, não é? Vou te comprovar que reescrever o DNA não é nenhuma fábula e pura ciência e ciência empírica. O saudoso doutor Garadjajev descobriu que o nosso DNA pode ser reescrito. E por ele poder ser reescrito, ele descobriu que isso ocorre através do som e de luz. Então quando você vocaliza, quando eu vocalizava no banheiro e a frase diariamente, várias vezes por dia, e toda vez, principalmente quando vinham quando vinham pensamentos negativos, isso é uma dica muito interessante, quando você tiver pensamentos negativos, fazer o que eu vou te ensinar no final. Então eu acabei reescrevendo o meu DNA, tá? O meu DNA, acabei reescrevendo esse DNA, né? Vamos colocar aqui, como se fossem umas fitas de DNA, certo? E esse DNA, uma vez reescrito, é quando você então, você altera tudo no seu corpo. As células, a água do seu corpo, que mais de 70% do seu corpo é de água, e as células estão incluídas nisso também. Então o que, que acontece? Essas suas células, cada célula sua em membrana, ela equivale a 0,07 volts. Você tem entre 37 e 50 trilhões de células. Quando você multiplica isso, você é uma usina termonuclear ambulante, não é? Os principais átomos de uma estrela do Sol, que você conhece, ou qualquer outra estrela, o seu corpo é composto por esses átomos. Portanto, você é luz pura. Você não precisa de vela, de rituais, de arquétipo algum, a não ser que você queira e sinta à vontade, tudo bem. Mas você mesmo é a tecnologia. O seu corpo, esse avatar, nesse mundo 3D, e você é a própria tecnologia. Então, quando eu vocalizava, mesmo naquela época sem saber
as questões técnicas por trás e científicas, tá? Eu acabei o que a física quântica chama, não é, de colapsei a função de onda. Por quê? O futuro não existe. O futuro ele só existirá quando você, como observador, colapsa essa função de onda. Ou seja, quando você coloca foco. Ok? Então, quando você já teve experimentos como o da dupla fenda, que os átomos, eles só, antes de serem observados, estavam em múltiplos estados, em superposição, e essas partículas se alteravam quando eram observadas. Portanto, foi comprovado. O futuro não existe. Então, a sua casa, ou aquilo que você quer manifestar, mudar a sua realidade, ela só ocorrerá quando você já sentiu que já é aquilo que você quer, não que você quer atrair. Porque a lei da atração não é isso que todo mundo está passando para você. Na verdade, você tem que seguir a lei da assunção. Ou seja, você tem que já sentir e ser aquilo no final e não atrair ou vibrar, nada atrair. Porque você é a própria tecnologia, certo? Então, quando você já é, ao invés de atrair, eu quero atrair, não, eu já sou aquilo, eu já me sinto naquela situação, colocando seus 5 sentidos, você então colapsa a função de onda, não é? O que Neville Goddard chamava de lei da, não é? Vamos colocar aqui, ó, lei da a o S aqui é complicado, tá assim, fica mais rápido. Assunção, ok? Como eu estou falando, vocês vão entender bem como vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? Isso nada mais é o que uns chamam de ressonância harmônica, é colapso da função de onda. Tá? Então, eu colapsei a função de onda, acreditando desde o começo, apesar da situação precária, era um período que eu vivia ainda de aluguel, e era um período que eu estava passando que eu tinha mal para pagar o aluguel. Porém, esse livro do Joseph Murphy, com essa frase, que eu vou ensinar e vou potencializar, torná-la mais poderosa com os protocolos e a técnica que eu criei, não é? No final, por isso que é importante você ficar até o final. Então você vai ver que se você aplicar isso por 21 dias, 3 vezes por dia, no mínimo, antes de dormir, acordar, e principalmente quando você tiver pensamentos negativos ou durante o dia, quando você estiver sozinho, uma folga, sozinha, você verá que as coisas começarão, como você costuma me dizer, o universo começará a conspirar em seu favor. Certo? Então, você reescreve seu DNA. Uma vez reescrevendo seu DNA, já que o nosso DNA só tem 2 fitas ativas, 2 fitas ativas, tá? 2 fitas, por quê? Porque 98% do DNA, os geneticistas dizem que é DNA lixo, certo? Eles dizem que é DNA, eles chamam de junk DNA, ou seja, DNA lixo 98%. Mas só que esses 98% é a nossa matriz de silicato que está desativada as 10 fitas. Tá? Porque você não precisa ser geneticista, né, nem estudar genética como eu estudo, para entender que se você tem uma tecnologia no seu corpo, um sistema, e que ele só está funcionando 2% do potencial dele, isso é uma anomalia. Você não precisa ser nem expert. Né? Uns cientistas mainstreams vão dizer que não é nada disso, que é normal, porque eles querem te enganar. Tá? Porque eles querem guardar os segredos para eles. Tá? Então, esse Junk DNA a gente consegue reescrever e você então se tornar a própria tecnologia.
Porque assim como Yeshua disse, vós sois deuses em João 10:34, por isso que aqui é a constatação que nós somos deuses. Como eu falei da questão das células, dos 7 volts, né? Cada célula são 50 trilhões de células, multiplica 7 volts, 0,07 volts por 50 trilhões de células. Quanto em voltagem você tem, tá? Em potencial. Só que você está num corpo, um avatar limitado num mundo 3D, tá certo? Então, por isso que dá essa impressão que você é uma pessoa comum, que você... Então, você não veio aqui para ser resiliente, para sofrer, nada disso, tá? Eu já falei em outros vídeos que isso tudo é karma, reencarnar várias vezes. Não, isso tudo é um plano de consciências para fazer você gerar luxo, que é a energia que vocês se alimentam, para você ter sentir culpa, medo, escassez e por aí vai. Então, você tem que ser a soberba controlada, que eu ensino nos meus livros, nos meus e-books. Não é a soberba que pegaram essa palavra e colocaram como pejorativa. Mas a soberba controlada é aquela de que Yeshua disse que você é Deus. Como em João 14:12, ele disse que faríamos coisas como ele e ainda maiores que ele. Como Lucas 17:21, que diz que o reino está dentro de nós, não fora. Beleza? Então, usar essa soberba controlada. Então, quando eu estava cantarolando no banho, principalmente, eu automaticamente, né, eu liberei energias e vocalizei, ou seja, som, certo? E luz. Por quê? Porque nós somos feitos de luz pura, como eu já falei aqui, das células, quando elas vão em volts, que os principais átomos de uma estrela são os átomos que compõem nosso corpo. Isso tudo é prova que nós somos. Um átomo, ele contém, além, o que ele tem? Elétrons, nêutrons, prótons, fótons, quarks. O que é fóton de um átomo? É luz. E seu corpo é feito de átomo, assim como tudo é feito de átomo. Essa caneta, esse tablet, tudo é feito de átomo. Tá? Então, e átomo contém luz. Você é luz. Então, ao emanar e aplicar a lei da assunção na prática, que é o colapso da função de onda, onde em superposição eu materializei, eu visualizei aquela casa que eu queria, né? Comecei a visitar terrenos, mesmo sem saber como ia comprar, morava de aluguel, comecei a visitar casas, terrenos, lugares, casas prontas, não é? Ou seja, eu comecei a me sentir já dono daquela casa, mesmo sem saber como eu iria comprá-la e mesmo sem tê-la ainda. Mas por quê? Porque, para mim, eu já tinha aquela casa, eu já me via dentro dela, eu já me via tomando meu café, sentia o cheiro do café, eu já me via mexendo na minha churrasqueira, tomando meu banho de piscina, na minha área gourmet, eu já me via dentro daquela realidade, mesmo que ela não existe, porque eu colapsei a função de onda. Eu construí um futuro que não existe, não é? Para mim, colapsando essa função de onda. E quando eu propagava essa frase, mais eu propagava, mais eu acreditava. Então eu sei que muitas vezes é difícil, você está passando por uma situação ruim, mas você tem que sair dessa frequência. Por quê? Porque quando você está nessa frequência, o que que acontece? Nessa frequência, tá? Deixa eu apagar aqui, ver se eu consigo. Ao fazer isso, eu visitar terrenos, casas de condomínio fechado, apartamento não, que eu nunca quis o apartamento, eu sempre pensei em casa. Então foram casas já construídas e casas por serem construídas e terrenos para construir. Eu acabava, quando você faz isso, você cria um imprint, você imprime essa realidade no campo quântico, onde já existe tudo, esse campo quântico. Tá? Tudo já, nada que você cria, ou que a ideia que você tem, não foi você que criou. Você baixa essa informação do campo quântico infinito de possibilidade. E tudo já existe. Só que esse tudo, ou algo desse tudo, só irá colapsar quando você se torna observador. Então, tenha em mente que se você acreditar que o destino existe,
que o destino está traçado, que você tem que sofrer, que você tem que arrecadar várias para pagar, você vai continuar nesse ciclo de pobreza, de escassez, né, e de subserviência. Lembre-se, se Yeshua disse que você é Deus, você não pode ser uma alma, um espírito, como você queira se autodenominar, ignorante, errático. Então, você, primeira coisa que você tem que fazer, e é o que eu sempre falo, muitas pessoas falam de manifestação, isso e aquilo, mas esquece o primordial que tem que vir antes de tudo, de qualquer, até quando você vai aplicar uma manifestação, ou seja, é a proteção. Como você vai criar um escudo protetor ao seu redor, como você vai criar, para você manifestar, antes você tem que estar preparado, porque você pode manifestar até conseguir alguma abundância, mas você vai receber ataques dos consciências da matriz fantasma. Então, quando a técnica que eu criei, você manifesta ela, você automaticamente entra em coerência cardíaca. O que é coerência cardíaca? Vamos aqui. Coerência cardíaca é quando você entra em sintonia com o seu cérebro, porque na verdade tudo que você faz, mesmo quando você diz que tomou uma decisão racional, na verdade não foi do cérebro, é do coração, porque o seu coração ele contém mais de 40 mil neurônios. Esses neurônios entram em contato com os neurônios do cérebro e aí você cria uma coerência cardíaca. E esse coração seu, ele emana um campo. Como é que funciona? Tá um bonequinho aqui, você tem ideia, tá? Ele emana um campo eletromagnético ao redor do seu corpo que ele varia entre 3 e 10 metros ao redor do seu corpo, tá? Esse campo. Então, quando você entra em coerência cardíaca e expande esse campo, mais uma constatação que você é Deus. Você então é aí que a manifestação ocorre e aí você tem que trabalhar esse campo para proteção, porque se você só expandi-lo sem fazer com que ele se torne uma barreira intransponível, você vai ter seres da matriz fantasma, eles vão até, eles hackearam até a 11.5 dimensão, tá? 11D, mas é 11.5. E aí você pode sofrer esses ataques. Mesmo por isso que tem gente com muito dinheiro, mas que é infeliz e vive de desgraça e só acontece coisa ruim. Consegue manifestar, mas não sabe como se proteger primeiramente. E é isso que eu ensino no meu protocolo, onde através desse protocolo você nem precisa de meditação de meia hora e respiração, automaticamente ele sendo musicado, você já entra em coerência cardíaca, porque ele libera a emoção e baixa as guardas do seu parasimpático e faz com que então essa coerência cardíaca seja quase que instantânea e você então expande esse campo com proteção. É claro que aqui que eu vou ensinar é a frase que eu já vou ensinar agora a frase que eu vocalizava, tá? Mas tem a proteção antes. Não precisa, porque antes de fazer o vídeo eu já fiz. Então esse vídeo não é para ensinar a vocalizar a proteção, mas em si a frase e como você pode fazer isso potencializado, né, mais poderoso ainda, porque na época eu não sabia das técnicas que eu sei hoje, não sabia do Dr. Garajev, que o seu DNA pode ser reescrito, etc. Né? O Dr. Bruce Lipton também já nos comprovou que o seu DNA ele se molda, ele é reescrito, reprogramável de acordo com as crenças do qual você tem, não é? E também do ambiente, ou seja, do produto do meio que você é. Tá? Então, por isso que a maioria das pessoas tem o seu DNA atrofiado, devido às crenças limitantes, os dogmas e etc. Tá certo? Então, vamos ao exercício. Eu quero mostrar para vocês como é que eu construí a minha casa, consegui comprar meu terreno, construir a minha casa dos sonhos em apenas 90 dias. Quando eu mostrei para alguns parentes meus que é aquilo, você não deve falar isso para ninguém, até que esteja tudo ok, tudo certo. Eles não acreditaram. Aí quando começaram a construir, já estava praticamente certo. Praticamente não, já estava certo. Eu mostrei umas 2 ou 3 fotos. E
90 dias depois, até menos, né, porque já estava em andamento, a gente não acredita, nossa, já está pronta, já está construída, e você sabe que tem pessoas que infelizmente ficam a vida inteira reformando casa, tentando construir e não conseguem. Tá? Então vamos ao exercício que interessa. Bom, o que eu fiz? Eu peguei o FT Tapping. Você que não sabe o que é FT Tapping, é uma técnica que você faz toques em acupontos, ou seja, meridianos específicos. Isso já é comprovado cientificamente, que você trabalha, no caso, eu descobri que o seu timo começa a desenvolver. O timo é uma glândulazinha, um órgãozinho que nós temos aqui atrás do peito, atrás do seu peito, e ele fica na frente do coração. Esse órgão, os especialistas dizem que é normal, ele vai atrofiando e vai encolhendo à medida que você vai ficando mais velho, mas isso só ocorre devido, infelizmente, aos lixos industriais que nós consumimos durante a vida e também a falta de meditação, a falta de treinamento, a falta de trabalhar esse campo para que você mantenha ele. Para você ter ideia, o timo, se ele fosse tão relevante como querem dizer, ele é responsável por todo o seu sistema imunológico. Olha que curioso, né? Ele é o maior responsável pelo sistema imunológico de todo o seu corpo. Então ele fica na frente de onde? Do coração. Não é à toa, né? Então, o seu coração libera esse campo. Eu musiquei. Aqui eu vou pegar trecho de 2 músicas minhas, que é um FT musicado. Vou cantar a parte desses trechos e depois eu vou vocalizar apenas, sem musicar, a frase que eu utilizava todos os dias. Eu aconselho você fazer antes de dormir e acordar pelo menos 5 minutos. Quanto mais, melhor. Mas pelo menos 5 minutos. E nas folgas durante o dia, no almoço, você está sozinho, não tem ninguém por perto, você vocalizar. Agora, tem que vocalizar, não é só mental. Tem que vocalizar, tem que emitir esse som. Tá? Porque esse som, ele acelera essa reprogramação do seu DNA. Tá? Então, nós vamos começar dando um toque no ponto do karatê. Tá? Inclusive o FT Tapping, ele é aplicado por grandes, renomados e muitos psicólogos ao redor do planeta. Psicólogos usam isso em seus pacientes, porque é comprovado que você libera o parasimpático, o seu sistema nervoso, nervo vago, ativa o nervo vago e seu sistema nervoso fica de guardas arriadas, fazendo com que deixe todo o caminho aberto para o seu campo expandir. E você, então, com esse campo expandido, você entra em contato direto com a fonte, o Nasai, que você conhece como mônada, e você colapsa a função de onda, materializa mais rápido. Tá? Então vamos começar com 2 estrofes de músicas do FT musicado que eu criei e logo em seguida a frase. Beleza? Então vamos fazer aqui, vou fazer uma vez de cada e depois uma vez em cada ponto do FT Tapping, beleza? Então vamos lá. Sinto muito, meu corpo amado, me perdoe por te magoar. Sou grato, pois sei que és sagrado. Te amo e deixa a cura entrar. Sinto muito, dinheiro divino, por não te enxergar. Me perdoe se um dia eu duvidei de te alcançar. Sou grato, pois agora tudo flui a meu favor. Te amo, a abundância, sou riqueza, sou valor. Agora vem a frase. Vamos tocar aqui na sobrancelha, ó. Você pode botar com as 2 ou com uma só, tá? Essa é a frase do livro 1001 Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades.
Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Eu sou a fonte permanente do meu provimento e atendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Sistema ativado. Você encerra com o sistema ativado, que é um protocolo que eu criei, tá? É importante, você não precisa dizer 3 vezes, eu costumo dizer 3 vezes a frase em cada toque, tá? Não, você é só seguir o que eu fiz aqui. Você pode fazer uma vez de cada, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez. O importante é que você fique no mínimo 5 minutos por dia, no mínimo. O ideal, quanto mais melhor, tá? Então, esse é o protocolo, um dos protocolos que eu ensino, inclusive no meu e-book, que está aqui no primeiro comentário fixado, onde nesse e-book temos ali protocolos mais profundos, que é um guia de 9 protocolos que você aplica diariamente e vai fazer com que você se torne uma pessoa invencível. Eu falo uma pessoa sempre, uma pessoa para ter sucesso, abundância, prosperidade e principalmente proteção energética contra ataques de vampirismo, implante de chips, etc., de ataques psíquicos, morfogenéticos. Então é importante vocês terem isso em mente, e o e-book está aqui embaixo, e também atendimento individual, onde eu crio ali, de acordo com a sua frequência e de acordo com a sua necessidade, um FTTEP como esse, uma música específica para aquela sua necessidade, para que você aplique no nosso atendimento individual, também no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Bom, sou o Mestre Chão, nos vemos no próximo vídeo. Sistema ativado.